Jeová é o nome de Deus realmente? Eles brigam, batem no peito, nós devemos chamar Deus de Jeová. Esse é o nome que santifica ele. Esse é o nome correto. Devemos chamá-los de testemunhas de Jeová. Porque eles são as testemunhas do Deus correto. O Deus Jeová. Será que realmente Jeová é o nome de Deus? Vamos ver. Isso aqui é extraído de uma publicação das próprias testemunhas de Jeová. Tá? Poderá viver para sempre no paraíso, na terra? É extraído dessa publicação. Perguntam, qual é a forma correta do nome divino? Jeová, Yavé ou Javé? Olha o que eles dizem. Ninguém hoje pode saber com certeza como era pronunciado originalmente em hebraico. Por quê? Por que ninguém pode saber? Nós estudamos na aula passada. Os judeus, por causa do seu zelo em pronunciar o nome de Deus em vão, eles deixaram de pronunciar o tetragrama, né, que aparece, que hoje é traduzido como Senhor, que a Testemunha de Jeová traduz como Jeová. Não dá para saber a pronúncia correta. Os judeus não pronunciavam aquilo, temendo pronunciar o nome de Deus. Então foi perdida a pronúncia correta. Portanto, já de cara, Jeová é certeza que não pode ser. Pelo menos há uma grande chance de não ser. Não se sabe exatamente como era pronunciado, embora alguns eruditos achem que Javé, ou Yavé, seja a forma correta. Então eles admitem que pode haver uma outra forma de chamá-lo. Mas diz o seguinte, no entanto, a forma Jeová já está em uso por muitos séculos e é mais conhecida. Por que eles adotaram o nome Jeová? Porque o hebraico assim o diz? Porque eles estudaram o hebraico e chegaram à conclusão que realmente Jeová é o nome de Deus? Eles vão na sua casa, brigam na primeira lição, quebram o pau com você que Jeová é o nome correto de Deus, mas eles mesmos dizem que não dá para saber a pronúncia correta e que até há uma possibilidade de uma outra pronúncia ser a mais correta. E eles dizem, esse nome ficou assim mesmo porque é o mais popular. Então o nome Jeová não é porque é correto para eles, é porque é popular. Mas aquela testemunha de Jeová simples que vai na sua casa, ela não sabe disso. Por isso, você precisa mostrar a ela que isso é uma publicação dela. Eles publicaram isso. Tá bom? Uma coisa que nós precisamos saber é que no hebraico original não haviam vogais. Então aquele E, O e A simplesmente não existia no original. O Carlos sabe pronunciar o nome de Jeová lá no hebraico, não sabe? Os judeus não sabem, mas eles sabem. Ninguém sabe. O que os estudiosos da língua hebraica dizem a respeito do nome Jeová? Jeová, né, é uma leitura falsa do hebraico Javé, extraído desse dicionário. Outra, é uma forma errônea do nome Deus de Israel, enciclopédia americana. Jeová. A pronúncia Jeová é um erro resultante entre cristãos por combinarem as consoantes, está faltando um H aqui, é YH, WH, com as vogais de Adonai. Então, esse Jeová é uma junção desse tetragrama, YHWH, com as vogais de Adonai. Tá? Outra, Jeová é uma forma artificial. E o último aqui, palavra mal pronunciada do hebraico, YHWH, pode ver, não tem vogal, do nome de Deus. Essa pronúncia é gramaticalmente impossível, tá? É impossível você pegar esse tetragrama e falar que isso a forma correta de pronunciar isso seja Jeová. Ou seja, aquilo pelo qual eles brigam não tem fundamento nenhum. A primeira lição deles é provar para você que você pronuncia o nome de Deus errado. Por que eles fazem isso? Porque quando a gente percebe que estamos errados em alguma coisa, automaticamente nós paramos para refletir se estamos errados também em mais coisas. Pelo menos foi assim comigo no que diz respeito à doutrina. Quando eu descobri que eu estava errado em algum ponto, o alerta soou. E os outros? E os demais? Então o testemunho de Jeová, sabiamente, chega à sua casa, prova para você que Deus, o nome dele é Jeová, você fica admirado e você fica, e agora? O que mais eu aprendi de errado?
E isso dá, claramente, assim, um desejo de você querer continuar estudando com eles. Mas o nome Jeová não pode ser provado como sendo correto. E o Deus Filho? A respeito do Filho, a foto de Aslan aqui, das Crônicas de Nárnia. A sociedade Torre Vigia tem repetidamente negado a divindade de Cristo. Negado a divindade de Cristo. Ou seja, negou a divindade de Cristo é como você pegar a última latinha daquela pilha de lata que tem no supermercado, você pegou a última de baixo, derruba tudo. O resto vai pro saco. Cai tudo no chão. Em 1950, foi feita a tradução Novo Mundo, que é a Bíblia que as Testemunhas de Jeová usam. Tá? Essa é a versão deles, que foi feita por estudiosos que se reuniram para compor essa Bíblia. Tá? É o que eles dizem. Quem são esses estudiosos? Bom, nós não vamos revelar os nomes deles para que o nome de Jeová seja glorificado. Uma maneira de escapar, como diz o Paulão, saída pela direita. Por quê? Porque se menciona o nome de alguém, é fácil você checar qual é a capacidade que esse cidadão tem. O que ele conhece de grego? Nada. Então, vamos dizer que é para glorificar o nome de Jeová. Mas há um depoimento de uma das pessoas que fez parte, é um vídeo muito antigo, tá, quase que preto e branco, está no YouTube, de uma das pessoas que estavam fazendo parte dessa edição. E ele cagueta todo mundo que estava lá. Aí você pesquisa, você vê que a maioria nem entendia grego. A tradução, a maioria das vezes, veio partindo do inglês mesmo. Então o cara cagueta todo mundo lá. Deve estar morto já, porque o vídeo é muito antigo. Mas, em 1950, essa tradução Novo Mundo, que é a Bíblia das Testemunhas de Jeová, eles começaram a chamar Jesus de Deus com letra minúscula. Tá? Até 1950, a Bíblia era absolutamente igual a nossa. Em 1950, lança-se uma versão e precisa o quê? Fazer algumas alterações, porque como você vai lidar com João 1? No princípio era o verbo era Deus. Ué, a Bíblia diz que Jesus era Deus. Mas nós não cremos que Jesus é Deus. Então o que é preciso fazer? Uma alteração. E a princípio eles colocaram, no princípio era o verbo, ou a palavra, e o verbo era entre colchetes, Deus. Tá? Na Bíblia antiga das Testemunhas de Jeová, você vai perceber que há colchetes. Aqueles colchetes significam que aquilo não está no original, mas foram colocados ali para facilitar o seu entendimento. Olha que bonzinho eles são. Para facilitar o seu entendimento. Então eles adicionaram esse ali em João, e em outros textos houve algumas adições, e Jesus, ou Deus, com letra minúscula. Tá? Eles passaram a chamar Jesus de um Deus menor. Quem é Jesus para os Testemunhos de Jeová? Um ser criado, como nós vimos, mas para eles, Jesus Cristo, sabe quem é? É o Arcanjo Miguel. O Arcanjo Miguel, que foi a primeira criação de Jeová. Lembra? Houve um tempo em que Jeová estava sozinho, coitado, não tinha o que fazer lá, triste, solitário, vou criar alguma coisa. O primeiro ser que ele criou foi Arcanjo Miguel, que depois passou a ser conhecido como Jesus na sua encarnação. Então Jesus para eles é o Arcanjo Miguel, o anjo mais importante de Israel. Jesus. Então, não está muito longe dos mormons, né? Isaías 9:6 é um texto que eles não alteraram ainda. Aliás, eu estava pesquisando, as Testemunhas de Jeová estão fazendo uma versão atualizada das Escrituras, tá? Da qual eles já tiraram os colchetes. Antes estava lá os colchetes para dizer, não, isso não está no original, para facilitar seu entendimento. Agora já estão tirando os colchetes. Ou seja, você vai ler aquilo ali como se estivesse no original. Mas Isaías 9:6 é um texto que eles ainda não alteraram e acho difícil deles alterarem. Você pergunta para a Testemunha de Jeová, esse texto se refere a quem? Eles não terão dificuldades em lhe dizer que esse texto se refere a Jesus. O texto diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo estará sobre os seus ombros. Quem que está falando aqui? Eles vão dizer, é Jesus. Eles não negam isso. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Aqui é o calcanhar de Aquiles da Testemunha de Jeová. O texto diz
que na versão deles é Jeová forte. Que Jesus é Jeová forte. Ainda não alteraram isso aqui. Mas não vai demorar muito tempo não para que eles mudem também. Tá bom? Então esse é um texto que você deve guardar. Por quê? Porque é um texto que na versão deles ainda está fiel ao original. Então não tem como eles negarem. Está escrito lá. Jesus é Jeová forte. Então na cristologia, nós vemos que Jesus é um Deus menor. Jesus era apenas um anjo criado, um ser criado, né? E Jesus se tornou o Messias no seu batismo. A doutrina deles é que no batismo Jesus virou Messias, tá bom? Saiu das águas como Messias. E eles creem que o corpo de Jesus, após a sua morte, foi destruído na sepultura. Quando ele ressuscita somente espírito. Porque o corpo é destruído. Eles são aniquilacionistas, eles creem na destruição do corpo. Tá? Nós vamos ver daqui a pouco qual é a ideia do futuro das Testemunhas de Jeová. Então Jesus era isso, um Deus menor, apenas um anjo, um ser criado. Ele se torna o Messias no seu batismo e seu corpo físico não existe mais. Foi totalmente destruído na sua sepultura. Vamos ver o que Tomé disse a respeito de Jesus após a sua morte. Lembra que Jesus aparece aos seus discípulos? Aí Tomé não cria, né? Só vou crer se eu ver. O que ele pediu para ver? A marca dos pregos, tá? Aproveitando aqui, dos pregos. A marca dos pregos, plural. Porque futuramente as Testemunhas de Jeová passaram a ensinar que Jesus morreu numa estaca. Com um único prego aqui no seu, tá? Tomé fala dos pregos no plural, tá? Então não pode pôr dois pregos aqui. Mas isso não precisa nem... Isso é irrelevante até para discutir com a Testemunha de Jeová. Mas vamos ver o que Tomé disse a respeito de Jesus. João 20, 28, por favor, Mansumier. Abre para nós. Nós vamos ver exatamente o que foi que Tomé disse a respeito de Jesus. Quando ele o viu após a sua ressurreição. Primeiro fica provado para nós que Jesus ainda tinha o seu corpo, porque Tomé tocou, Tomé viu os furos em suas mãos, né? Agora, João 20, 28. Vamos ver o que Tomé disse. E Tomé respondeu e disse-lhe... É 28? É. E Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Qual foi a exclamação de Tomé nesse texto? Senhor meu e Deus meu. Tomé está chamando Jesus de meu Deus, meu Senhor, não é isso? Quando você apresenta esse texto a uma Testemunha de Jeová, mostrando que Jesus é Deus, que Tomé reconheceu Jesus como Deus, e que Jesus não o repreendeu por isso, se Jesus não fosse Deus, não, o que é isso? Eu não sou Deus. A Testemunha de Jeová diz o seguinte, isso era apenas uma exclamação, nós nos dizemos, meu Deus! Quando acontece alguma tragédia, você diz, meu Deus, você não está reconhecendo que aquela pessoa, que aquela tragédia é Deus, ou tá? Essa é a afirmação deles. Então eles dizem, na verdade, quando Tomé viu, ele ficou assustado, afinal, ele cria que Jesus tinha morrido, ele não acreditava, ele viu um fantasma, um espírito, porque eles não acreditam no corpo físico. Ele vê no espírito, o que ele falou? Meu Deus, o que é isso? Só que falta um detalhe, falta dizer um detalhe para eles. Tomé era alguém criado numa cultura judaica, que não pronunciava o nome de Deus em vão. Jamais Tomé usaria uma expressão, uma exclamação que nós hoje estamos acostumados a usar. Essa expressão simplesmente não existia naquela época. Você não viu ninguém na Bíblia falando depois, meu Deus do céu, o que eu faço? Essa é uma expressão nossa, vinda dos americanos. Uma tradução, uma exportação trágica, na verdade. Isso é algo nosso hoje. Nós dizemos, meu Deus, quando algo acontece, meu Deus do céu, o slide não está dando tempo. O cara acabou de postar 10 minutos para mim falar, meu Deus, não vai dar tempo. É algo nosso. Nós usamos assim. Um judeu jamais faria isso.
Eles nem pronunciavam o nome de Deus. E que nome ele diria aqui? Né? Então, Tomé, ele reconheceu que Jesus era Deus e Senhor. Ok? Então, quanto falta? Ainda falta 772 slides. Irmãos, a tradução Novo Mundo das Testemunhas de Jeová é um arranjo que procurou tirar toda a divindade de Cristo e também do Espírito Santo. Eu coloquei aqui o mesmo texto na NVI e o mesmo texto na tradução Novo Mundo, que é a versão deles. Eu quero ver se alguém percebe a diferença sutil nessas traduções. Quem consegue perceber a diferença sutil nesses dois versos? O mesmo verso, só que em versões diferentes. Talvez seja tão sutil que passa despercebido para nós. Alguém percebeu? A vírgula também. Eu vou ler o texto. Mas a respeito do Filho ele diz: Deus, teu é o trono para todo sempre, cetro de equidade e retidão. A respeito do Filho diz. Aí ele acaba a oração, ele não quer dizer mais, esqueci o que eu ia dizer, agora ele começa a orar a Deus. Olha a NVI. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus. Quem quer? A respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus. Quem quer Deus? O Filho. Mas nessa versão, as Testemunhas de Jeová dizem que, na verdade, isso daqui não está falando do Filho, mas do Deus Pai. Mas a respeito do Filho diz: que se lasque, o Filho, ó Deus. Não faz sentido. É uma tradução sutil para tirar de Cristo a sua divindade. Então eles fizeram isso propositalmente para dar a entender que Jesus não é Deus. Não faz sentido essa frase. A respeito do Filho diz. Diz o quê? Não, o que vai em seguir não é a respeito do Filho, tá? É a respeito do Pai. E o complemento, e o resto. E aliás, o próprio texto de Hebreus, se você ler do capítulo 1 em diante, aqui você vai perceber que Jesus é apresentado superior aos anjos. Ou seja, ele não pode ser um anjo. Ele é superior aos anjos. Outro texto que os TJs gostam de citar. Qual é a imagem do Deus invisível? O primogênito da criação. O que é primogênito? Primeiro, né? O primeiro filho você chama de primogênito. O primeiro filho criado. As Testemunhas de Jeová dirão o seguinte: tá vendo? Jesus é criado. Ele é o primogênito da criação. Não é verdade? É o que está escrito aqui em Colossenses 1,15. Que até eu peço para que alguém aí, a Suelen, abra para nós Colossenses 1,15. Nós vamos ler o contexto. Como é que nós saímos não pela direita, nem pela esquerda? Como é que nós saímos pela frente mesmo, diante de uma Testemunha de Jeová com esse texto? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Lê mais um pouquinho. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Pode ler. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. Para que ele tenha toda a... O texto diz? Primazia. Quando nós olhamos para a palavra primogênito, ela tem sentido diferente. Ela tem dois sentidos diferentes. Ela significa literalmente o primeiro filho, mas por trás da palavra primogênito tem a questão das
heranças. Tá? Jacó, lá, com seu irmão, lá, a questão da primogenitura. O que foi vendido ali? O que foi trocado ali por um prato de lentilha? O direito de ser o primeiro filho criado? Foi isso? Ah, eu quero ser o primeiro, eu nasci segundo, eu queria ser tanto o primeiro. Mudou? Quando eles trocaram ali pelo prato de lentilha, ele passou, voltou para a barriga da mãe, agora inverteu tudo e saiu? O que estava em jogo? A herança. O direito que o primogênito tem. Ele é herdeiro de todas as coisas. E o texto, pelo contexto, nos mostra isso. Que Cristo Jesus é o herdeiro, ele é o primogênito de toda a criação, que ele é o herdeiro. Tudo foi feito por ele, para ele. Ele é herdeiro, é dele. Então, o que está apontando nesse texto aqui? Que Cristo foi o primeiro a ser criado? Não. Esse texto simplesmente está mostrando que ele tem a primazia, que ele tem os direitos de um primogênito sobre toda a criação, porque tudo é dele. Tudo é herança dele. E nós passamos a ser co-herdeiros com ele. Esse texto não tem nada de ser criado. Esse texto não afirma que Jesus foi criado. Simplesmente afirma que tudo é dele. Ele tem os direitos de um primogênito. Só vou terminar o de Jesus para a gente almoçar. Sob a liderança de Connor, a Torre Vigia proclamou: assim, por exemplo, a Bíblia mostra que há só um Deus, o Altíssimo Todo-Poderoso, e que o Filho, como primogênito, unigênito, e a criação de Deus teve princípio. Para eles, Jesus não é Deus e teve um princípio. Em outra publicação, eles afirmam provar, tem um R ali, que Miguel, o arcanjo, não é outro a não ser o Filho unigênito de Deus. Até agora não vi essa prova, eu procurei por ela, eles não conseguiram provar nada. O próprio nome Miguel significa quem é semelhante a Deus, indicando que Jeová, Deus, não tem semelhantes ou igual, ou seja, que Jesus não é igual ao seu Pai. E que Miguel, seu arcanjo, é o seu grande campeão vindicador. Então é a doutrina deles a respeito de Cristo. Lástima, né? Tá? O Espírito Santo depois do almoço.